Fala pessoal, aqui é o Talion do canal Estudante de Concurso e escolhi dessa vez uma questão de firewall com o objetivo de usar ela, usá-la para explicar melhor o conteúdo, para dar uma introdução. Vai ser uma introdução leve até, comparado a tudo que a gente precisa saber do assunto. Mas acredito que com a explicação a gente consiga fazer ali uns 70, 80% das questões. Aí depois tenho como objetivo colocar uma play de uma aula de 20 a 30 questões, explicando melhor as partes mais complexas em forma de questão. Acho que consegue reter o conhecimento melhor dessa maneira. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Começando a questão. Leia a descrição abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas corretas. O firewall é composto de uma série de componentes, pois cada um deles tem uma funcionalidade diferente e desempenha um papel que influi diretamente no nível de segurança do sistema. Algumas das funcionalidades são: então, primeiro, o que é que a questão nos ensina? Que primeiramente, o firewall é composto por uma série de componentes e cada um deles funciona diferente, de forma diferente, e que eles têm como objetivo final impactar no nível de segurança do sistema. Então eu coloco uma primeira pergunta: o que é o firewall? Então, pessoal, tem uma clássica representação, vou tentar colocá-la aqui, que é como se fosse uma barreira. Fire é justamente fogo, como adjetivo, e o wall seria o equivalente a muro. Então é como se fosse um muro que cerca a sua casa. Em volta da sua casa tem uma espécie de muro justamente para servir de proteção contra o ambiente lá fora. Só que o ambiente, no caso, esse ambiente hostil, é a própria net. Imagine agora que aconteceu algo ruim e alguém conseguiu saltar o muro. Você concorda comigo que agora você vai ter que se proteger de outra maneira, certo? Que seria o antivírus. Os antivírus, anti-malware. E os anti-malware. Certo, pessoal? Então, por que eu fiz questão de dizer logo isso? Para entender que o Fire serve para proteger contra dados que queiram entrar na sua rede. Tem várias formas que o Firewall vai utilizar para se defender. Se alguma dessas formas conseguirem entrar, em via de regra, o Firewall não vai ser a ferramenta mais adequada para combater esse malware. Tudo certo até aqui? Então, deixando claro. Dito isso, aqui ele fala, a questão nos fala alguma das funcionalidades são. Aí a questão pergunta pra gente, tem a funcionalidade 1, a funcionalidade 2 e a funcionalidade 3. E é isso que a gente vai abordar aqui nessa questão. Comecemos. Primeiro, funcionalidade 1 seria o desbalanceamento de carga, balanceamento de carga, acesso de carga ou
balanceamento de carga novamente. Antes de simplesmente dizer a resposta, quero que vocês saibam que imagine o seguinte cenário agora. Tem um prédio, aí nesse prédio tem até mesmo vários servidores, né? Servidor A e o servidor B. Enfim. O que acontece? Imagina que esse aqui seja o prédio de uma empresa grande. Sei lá, a empresa do... um setor do YouTube que seja. Perfeito? À medida que for havendo um grande número de requisição para acesso no YouTube, para acessar os servidores, o Fire vai se fazer presente, fazendo uma espécie de balanceamento de carga. Ele está recebendo muito demanda, vários inputs, várias pessoas estão querendo acessar. Então, no próprio prédio mesmo, na própria empresa, o firewall vai ter a missão de distribuir essas requisições. Pois se ela mandar tudo por um servidor só, você há de concordar comigo que vai ficar extremamente pesado. Então, para evitar isso, há o balanceamento de carga. Entendido? Na verdade, o YouTube usa outro mecanismo, mas para fim de entendimento, acredito que esse dê para entender. Afinal, os firewall modernos também fazem isso. Mas só para mudar a analogia, é a mesma coisa que acontece, ou algo semelhante que acontece no mercado. Quando você vê no mercado vários caixas e várias pessoas querendo pagar suas compras, o que é que elas fazem? Elas vão todas para um caixa só? Ou elas naturalmente se dividem, cada uma indo para um caixa? E é basicamente isso que faz o balanceamento de cargas. Então a gente elimina C e a gente elimina A. Aí quando a gente fala de zona, a gente pensa, poxa, é outra forma de segurança. Essa zona de subrede, zona corporativa, zona de rede ou zona desmilitarizada. Deixa eu apagar isso aqui para voltar a ficar mais limpo para a gente. Pronto. Então, antes de simplesmente responder, quero que você entenda. Novamente, vou usar o exemplo do YouTube, porque é um bom exemplo a título de explicação. Não é que funcione desse jeito. Tem uns detalhes de técnica ainda maior. Só que para entender esse assunto, é um ótimo exemplo e você vai entender bem. Então, bora lá. Primeiramente, não existe zona de subrede, zona corporativa e zona de rede no contexto de firewall. Existe uma coisa chamada DMZ, que é outro nome para zona desmilitarizada. E como é que funciona? Estávamos usando como exemplo o próprio YouTube, ou então esse mercado que seja. Bora usar, enfim, vou voltar a recitar o exemplo do mercado e do YouTube. Você, Joãozinho, na sua casa, tranquilo, você faz uma solicitação na internet para acessar uma aula minha. Perfeito. O YouTube ele tem
tudo que existe na nuvem, na internet, tem que estar armazenado obrigatoriamente de maneira física em algum canto. Eu fiz o upload, então o YouTube tem a empresa, enfim, tem vários servidores, não é isso? Em vários setores, o setor o setor de gerente, o setor de marketing, o setor de ban, enfim. Aí, inclusive o de armazenamento, que seja. Aí ele utilizou da internet para colocar seus dados, para disponibilizar. Isso aqui que estamos, essa parte, essa região em que o usuário, user, e que o provedor estão acessando, estão utilizando, é o que a gente pode chamar de um exemplo de zona desmilitarizada. Como é que ela funciona? Nesse canto onde tem duas pessoas bem intencionadas, existe também um terceiro mal intencionado. Este mal intencionado pode querer hackear, utilizar de mecanismo para hackear, e bora supor que por vulnerabilidade, ele consegue ter acesso. Então, você há de concordar comigo que é melhor que ele não tenha acesso à estrutura física, que o nível de intrusão dele esteja em um nível limitado. Essa região limitada a gente chama de zona desmilitarizada. É a zona disponível para a zona mais exposta daquela empresa. É a zona mais exposta. Da mesma forma que você não quer que o hack tenha acesso às suas coisas, e para isso você usa ferramentas como proxy, ferramentas como firewall, a empresa não vai querer. Então, mas você tem que sair da sua casa, assim como a empresa tem que sair da estrutura física dela, e eles têm que se concentrar no canto, e esse canto se chama zona desmilitarizada. Quer dizer que é uma região não segura? Pelo contrário, uma das regiões mais vigiadas. Ela está sendo vigiada direto. Só que ela não é tão segura, ou pelo menos é para ter um zelo maior, quando se trata de uma LAN, de uma rede local. Porque se esse invasor, se esse malware mal intencionado conseguir ter acesso à rede interna da empresa, do YouTube, do nosso exemplo, o estrago pode ser muito maior. Ele pode ter acesso a nível de gerência, ele pode ter acesso a nível de marketing, a nível de ban. Então, foi necessário criar uma espécie de subdivisão, uma região onde possam todos ter acesso, de forma a não causar prejuízo à segurança. Voltando ali, por exemplo, do mercado, ou até exemplo da sua casa, que seja. São regiões onde você guarda mas você tem que passar, por exemplo, o mercado, a parte onde todo mundo passa. Poxa, ali o mercado em si, né? Não sei o mercado, o que seja. Várias prateleiras, várias coisas, mas o lugar onde ficam as câmeras, a parte onde fica o dinheiro, fica na parte de dentro do mercado. Não fica ali de forma a todo mundo ter acesso. Fica na parte mais separada. Então é mais ou menos é nessa filosofia que funciona a metodologia da zona desmilitarizada. Então, o balanceamento de carga é uma ferramenta utilizada pelo firewall, a zona desmilitarizada a segunda, e a terceira ferramenta é o proxy. Como funciona um proxy? O que é um proxy? Bora lá. Existe proxy, na verdade, de maneira bem breve e explicando o que é ele. Ele é um mecanismo utilizado para garantir maior segurança
no acesso à internet. Ele é mais um mecanismo, certo? E como ele é utilizado? Você lembra que eu falei do usuário, do Joãozinho ou de você? Então, já que vai sair de casa, vai acessar o ambiente da internet, quanto menos dados você puder passar, melhor. Quanto menos dados você puder passar da sua privacidade, melhor. Então pode dizer assim, você envia informação até um certo ponto, seria ali o... Então, vai ter o firewall, que tem já a função de servir como um filtro, de garantir que o que está sendo enviado está tudo certo, né? Não tem nada de comportamento anômalo, e o que chega também, no caso. Mas antes de chegar no firewall, é como vestir-se uma nova roupa, sabe? Para passar. Essa nova roupa se chama mascaramento de IP. O mascaramento de IP, na verdade, é uma forma de, ao passar pelo Fire, ao chegar aqui, desse outro lado, ele esteja com um IP fictício. Não necessariamente é o IP da sua casa, da sua máquina. Qual o objetivo disso? Realmente garantir a privacidade, garantir... uma das formas de tentar garantir uma proteção a mais. Esse aqui é o que a gente chama de proxy direto, que protege o usuário, fica logo depois. E assim como o usuário também tem um proxy, a empresa vai ter outro proxy. Ao passar a informação ali, ao vir a informação para querer entrar na empresa, ela vai ter o proxy reverso. Então, justamente, é o que a gente chama de... É o proxy que protege o cliente, é o proxy direto, e o proxy reverse, que é o que protege a empresa. Reverse. O reverso, se preferir. E aqui é o proxy direto. Aí o que é que um proxy faz além de mascarar a rede? Ele é um intermediário, ele checa a informação, afinal ele tá... Quando a gente está estudando o modelo OSI, existe uma coisa chamada camada de aplicação. Aplicação, que é a camada responsável por mostrar os dados em um nível de usuário, a alto nível. E é nesse nível aqui que o proxy está. O proxy depende com Y se for em inglês, ou como está escrito aqui na questão, em português, enfim. Porque ele está nesse nível, ele consegue filtrar o conteúdo. Se você quiser garantir um acesso, quero adentrar apenas a certos sites, não quero que algum outro site tenha acesso, aí a gente utiliza um proxy para isso. A gente consegue colocar regras para ele. Ele consegue checar o nível de conversa com o usuário. Então, essa é a funcionalidade do proxy. Entendido? Com base no que a gente explicou agora, nessas três ferramentas importantes, tanto a zona desmilitarizada, quanto o balanceamento, quanto o proxy, vamos aprender que são três ferramentas muito importantes para o funcionamento do firewall. Sabendo disso, eu consigo fazer a maior parte das questões.
Algumas questões vão aprofundar ainda mais o conteúdo, e a gente vai fazer questão assim também, daqui a pouco. Mas a maioria das questões não se aprofundam tanto. A maioria das questões vão perguntar o que é que um firewall faz, tenta confundir um firewall com um antivírus. Vão estar no nível raso, mas adentrando o nível de dificuldade, agora querendo saber sobre firewall de borda, que é o firewall responsável por ficar na zona desmilitarizada. Se ele quiser falar um pouco mais, especificar um pouco mais, a gente vai adentrar agora na próxima aula. Mas acredito que até aqui você já está bem nutrido para poder fazer umas boas questões. E vamos agora atrás do 10. Tudo certo, pessoal? Agradeço por ter ficado até aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. No mais, estou aberto aí a sugestões. Comenta, curte. Manda um tamo junto aí no comentário para apoiar o projeto. E no mais, é isso. Rumo à aprovação. Tamo junto, pessoal. Fica com Deus aí. Valeu, valeu. Até a próxima.